Boa noite, irmãos. É com grande alegria que vamos dar início a esse mês de maio. O mês que seria culto nos lares será realizado devido a essa pandemia aqui na igreja, mas damos graças a Deus, porque o ano passado fomos impossibilitados de realizar esse momento e o Senhor tem nos permitido, dessa forma, mesmo restrita, realizar estudos com essa temática tão importante para a nossa igreja. Em Gênesis 1, 27 e 28a, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Que Deus esteja nos abençoando nesse trabalho, que possamos estar atentos à palavra do Senhor, com um tema tão maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, vamos abrir a Bíblia para fazer uma leitura em conjunto do Salmo 128. Vamos ler em conjunto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no redor da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que o Senhor continue abençoando e aplicando a sua santa palavra nos nossos corações. O pastor Valdson estará com a palavra que trará hoje à noite para os nossos corações. Boa noite, amados irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estarmos reunidos aqui como famílias reunidas, mas também como uma família de Deus, para juntos estarmos agradecendo a Deus e estarmos meditando um pouco acerca desse tema que é maravilhoso, chamado família. Então, amados irmãos, para nós ganharmos tempo, já são 8h10, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. É o versículo 27 que nós lemos, a irmã Márcia já leu no início do culto, né? Mas nós leremos novamente. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28, e depois leremos o capítulo 2, o versículo 24. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o 28, e depois Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos diz assim a palavra do Senhor: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Agora Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e amigos e amigas que nos acompanham, tanto aqui os irmãos que estão aqui, como também os amados irmãos que estão nos acompanhando pela internet. O tema família é sempre fascinante, oportuno e muito sugestivo. Portanto, falar sobre esse tema ou sobre família, pensar nele, ouvir sobre esse tema e aprender sobre ele, é sempre um alto e rico privilégio. E podemos questionar e fazer uma pergunta: o que é família? Dentre tantas definições para o que é família, eu gostaria de apresentar aqui algumas que, conforme entendo, traduzem um pouco do que ela é, conforme a palavra de Deus. Família, amados irmãos, é uma instituição divina que se compõe de pessoas humanas, mas tem sua origem em Deus. Se os irmãos observarem aí, eu acho maravilhoso as Escrituras, que no versículo 24 diz que: pois deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante aqui que esta palavra aqui está escrita, né? Não havia famílias ainda, né? Mas Deus já dá uma ordem que o homem deve deixar pai e mãe e se une a uma mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Mas também família é a instituição primeira de Deus. Antes de Deus, o Criador, instituir o Estado, a escola ou até a própria igreja, primeiramente ele instituiu e constituiu a família. A família é a célula da sociedade, é a célula primária ou primeira, é o começo, é a gênese de tudo. A família é o mais fascinante projeto do Criador, pois Deus, após haver criado o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal, Deus criou com muita graça também a família, pois a família ela é a pedra angular e o fundamento da sociedade. Não pode existir sociedade onde não exista família. A família também, nós podemos até próprio, cada um de nós, experimentarmos, é a maior aspiração do ser humano. O ser humano não foi criado para a solidão. No versículo 18 do capítulo 2, diz que, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É próprio do ser humano desejar e constituir uma família. E por que também não dizer que a família é também um refrigério para o cansado, é um refúgio também para o peregrino. Família, amados irmãos, é lar, é uma casa onde nós também nos abrigamos, é o riso de uma criança, é um canto de uma mãe, é a fortitude de um pai,
é o combustível também de amor que guarda o frio, que muitas vezes toma conta dos nossos corações. É a luz onde olhos felizes riem, brincam, se divertem. E quando nós olhamos para o lar, amados irmãos, o lar deve ser a primeira escola e o primeiro templo do jovem. É onde ele aprende o que é reto, o que é bom, o que é nobre. É onde também se acode a necessidade alheia, onde se vê que dinheiro não é o que tem primazia, e sim onde se há a graça do Senhor Jesus Cristo. A família também é o lugar onde damos graças ao Senhor pelo pão de cada dia, onde se pode também compreender o valor da disciplina pela qual ensina aos seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. É um lugar onde há prazer em bendizer o nome de Deus, que é o doador de todas as coisas. E nós, conforme as Escrituras nos ensinam, um lar só é possível viver todas essas aspirações, todas essas verdades, quando Cristo vive nele, e quando todos nele vivem tão somente para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nesta noite, amados irmãos, nós veremos a família no glorioso plano de Deus. É isto que queremos ver à luz do ensino infalível das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Então nós veremos a família no plano da criação, nós veremos a família no plano da redenção e veremos a família no plano da proclamação. Então veremos por partes. Primeiro, a família no plano da criação. Com que propósito Deus criou a família, instituiu a família na terra? E isso, amados irmãos, constitui-se uma inspiração maravilhosa. Ouvir o que ensinam as Escrituras sobre a criação de Deus. Cerca de 7 vezes lemos no primeiro capítulo de Gênesis a seguinte frase: e viu Deus que tudo era bom. E algo maior, algo mais belo, estava também ainda para acontecer aqui na criação de Deus. É quando finalmente Deus, Ele criou o homem e a mulher, para que ambos unissem um ao outro e tornassem os dois uma só carne. Foi Deus, podemos assim dizer, que celebrou a primeira cerimônia de casamento. E nas Escrituras também nós vemos a primeira declaração do homem para a mulher. Está aí no capítulo 2, versículo 23. É o primeiro, podemos dizer assim, poema de amor que Adão faz para Eva, a sua esposa, que diz assim: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Amados irmãos, logo podemos afirmar que a família
fazia parte do plano maravilhoso, glorioso do Criador. Quando Ele criou todas as coisas e criou a família com um propósito. Logo, nós podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que a família, ela é um projeto do eterno Criador, o Deus Criador dos céus e da terra. A família tem sua origem na mente e no coração de Deus. Portanto, a família, ela é uma instituição divina para glorificar o Criador aqui na terra. Há um texto bastante conhecido lá em Paulo, escrevendo aos Coríntios 10:31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O fim principal do homem, o fim principal também da família, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas, amados irmãos, muitas vezes não sabemos glorificar a Deus em nossa casa como família. Mas o texto de Paulo diz que tudo o que devemos fazer deve ter o objetivo de glorificar a Deus. Por isso, amados, eu quero trazer uma breve meditação sobre como fazer isso dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Como nós podemos refletir em nosso lar, em nossas famílias, a imagem da glória do Criador, pois nós fomos criados com este propósito. Deus nos concedeu uma família com este propósito de glorificarmos o nome de Deus, refletirmos a imagem do Criador sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Então, como é que pode acontecer isto? Principalmente, como nós estamos falando aqui, a família no plano da criação. Em primeiro lugar, nós glorificamos a Deus em família quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa família. Nós não glorificamos a Deus quando colocamos a família em primeiro lugar em nossas vidas. Amados irmãos, quando diz que Deus tem que ser a primazia de todas as coisas, é porque são todas as coisas. Se eu coloco a minha família, priorizo mais minha família do que o próprio Criador que a criou, eu não estou glorificando a Ele. Nós iremos cair na familiolatria. Nós iremos idolatrar a nossa família. Mas Deus, Ele tem que ser colocado em primeiro lugar em nossas famílias. A família vem segundo. Deus tem que ter a primazia em tudo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo deve ser o centro de tudo, até do nosso lar, da nossa família. Porque sem Cristo, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, sem Ele, nada do que foi criado poderia um dia vir à existência. Cristo é o Criador de todas as coisas. Cristo deve ser o centro da nossa família. Cristo deve ser o Senhor da nossa família. Nós temos que nos submeter à vontade do Criador, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E escolher a Cristo, amados irmãos, como primazia do nosso lar, da nossa família,
Muitas vezes significa trazer até guerra para o nosso lar e não paz. O pai, a mãe, irmãos e até mesmo os filhos não devem ser mais importantes do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, verdade é, se temos Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, Cristo tem que ser o Senhor da nossa família. Como eu falei, pode acontecer que quando eu coloco Cristo como Senhor da minha família, Cristo a primazia do meu lar, pode ser que parentes nossos que ainda não conheçam a Cristo não venham ficar satisfeitos. Mas Jesus Cristo não omitiu isto lá nos Evangelhos. Pois Jesus Cristo disse: aquele que amar a pai, a mãe, a filhos, filhas, esposa, irmãos, sogra, nora, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, nós glorificamos a Deus em família. Nós fomos criados, Deus constituiu a mim e a você, nos colocou em uma família, para nós, primeiramente, glorificarmos Ele em nossa família. Ele tem que ser a primazia da nossa família. A nossa família é o segundo lugar. Cristo tem que ter a primazia. Mas também nós glorificamos a Deus em família, ou refletimos a glória de Deus, quando nós não nos tornamos motivo de escândalo em nossa família. Nós não podemos glorificar, refletir a glória do Criador em nossa família, quando nós somos escândalo dentro da nossa própria família. Por que isso? É dentro de casa, é no meio da nossa família, que nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. E são nos momentos de fraqueza que muitas vezes nós tomamos atitudes que irão ou possam desagradar a Deus. E muitas vezes estes tropeços fazem com que nossos familiares que não conhecem a Cristo fiquem escandalizados. Deus, amados irmãos, requer de nós que não sejamos motivo de escândalo dentro das nossas famílias. Há muitas pessoas, há muitos pais, mães, acham porque estão dentro da sua própria casa, podem fazer o que querem e dizer o que acham melhor. Mas, voltando aqui ao primeiro ponto, se eu tenho Cristo como primazia no meu lar, na minha família, eu tenho que fazer, eu tenho que falar aquilo que venha o quê? Glorificar primeiramente o nome de Cristo, e eu não venha me tornar uma pedra de tropeço. Quantas famílias não estão aí escandalizadas? Tantas famílias cristãs se tornando pedra de tropeço. O escândalo, amados irmãos, pode vir de muitas maneiras. Até
até uma música que nós ouvimos, uma atitude que nós tomamos, uma palavra que nós pronunciamos e tantas outras coisas. Nós devemos estar sempre vigilantes para não sermos pedra de tropeço para os nossos familiares e até amigos, vizinhos. Tomemos cuidado com a vida, tomemos cuidado com o nosso lar, para que não sejamos motivo para que outros tropecem e fiquem escandalizados. Nós glorificamos a Deus quando temos Cristo em primeiro lugar sobre as nossas famílias. Nós glorificamos a Deus quando nós não somos pedra de tropeço no meio da nossa família. E em terceiro e último, nós glorificamos a Deus e refletimos a glória de Deus em família quando nós oramos pelos nossos familiares e com os nossos familiares. Quanto tempo nós gastamos orando pelas nossas esposas, pelos nossos esposos, pelos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos primos, tios, tias? Ou nós somos egoístas demais, só oramos por nós mesmos? Temos orado mesmo pelos nossos familiares e com os nossos familiares, para podermos dar um verdadeiro testemunho? Amados irmãos, nós devemos nos reunir em família, orar em família e, se possível, com os nossos familiares. Nos nossos dias, e principalmente nos nossos dias, nós muitas vezes só conseguimos nos reunir em família quando estamos diante de um TV. Mas nós, amados, temos gasto tempo mesmo nos reunindo para orar, para agradecer a Deus pela família pela qual nós pertencemos? Às vezes há pessoas que dizem o seguinte: olha, minha família é algo que eu não consigo entender. Só na minha família é que acontecem estas coisas. Não é só na sua família, não, porque não existe famílias perfeitas. Toda família há problemas, toda família enfrenta dificuldades. Por isso que nós, como cristãos, Deus constituiu uma família, a mim e a você, e nos colocou na família pela qual nós pertencemos. É para nós colocarmos Deus em primeiro lugar, é para não sermos pedra de tropeço, é para orarmos juntos e com os nossos familiares, se for possível. Por isso, reservemos, amados irmãos, um tempo diário para orarmos pela nossa família. Comece pelos de casa. Depois, orem até por aqueles mais distantes. Os mais próximos, chamem para orar junto com você. A família foi criada para refletir a glória de Deus e glorificar o nome de Deus em família. Portanto, amados, a família no plano da criação de Deus, ela foi criada pelo próprio Deus
A origem da família está no próprio Deus. E Deus a criou para que nós, como famílias, pudéssemos estar glorificando todos os dias da nossa existência aqui na terra e lá também na glória celestial, quando um dia estaremos para sempre com Ele. Portanto, em segundo lugar, nós veremos também a família no plano da redenção, no plano da salvação de Deus. É belo pensar que a família estava no plano da criação, mas ainda é mais belo e inspirador pensar que no plano salvífico de Deus, a família também está incluída neste maravilhoso plano de salvação. A Bíblia nos mostra alguns exemplos, mostrando-nos que Deus incluiu a família no seu plano de salvação. A Bíblia nos mostra que Deus escolheu uma família na desprezada cidade de Nazaré, há mais de 2000 anos, para que ela fosse o veículo para a vinda do Salvador, Jesus Cristo. O Criador poderia perfeitamente lançar mão de outros recursos, todavia, Ele quis que assim fosse, e desta forma, a família, mais uma vez, entra nos propósitos de Deus, quando lhe aprouve salvar pecadores. E quando nós observamos a vida do nosso Salvador, a vida do nosso Senhor, a vida do nosso Redentor Jesus Cristo, toda a vida de Jesus esteve intimamente ligada à família, mostrando-nos que o quê? A família foi criada para glorificar a Deus, e a família também foi criada, estava no plano de Deus para a redenção e para a salvação de pecadores. Jesus nasceu em família, Jesus cresceu em família, seu ministério foi realizado, voltado para as famílias. Até os seus maiores milagres que foram realizados, todos estes foram realizados num contexto familiar. Alegra-nos saber que no plano divino da redenção, Deus contou e colocou a família também no plano da redenção. Assim também, amados, é com as nossas famílias. Se olharmos para trás, muitas famílias que aqui estão, ou que estão me ouvindo, podemos ver quem éramos e quem somos hoje. A maioria das famílias que foram restauradas por outras famílias, algumas delas têm um histórico de família destruída, mas reconstruída pelo Senhor. Por que isso? Deus usando outras famílias para que outras famílias fossem alcançadas, restauradas, trabalhadas por Deus. Famílias difíceis, casais difíceis, que muitos olhavam e achavam que aquela família ou aquele casal pudessem se ajustar, pudessem ser reconstruída, mas Deus faz tudo isso para mostrar que a família está incluída
no plano da redenção de Deus. E todas as famílias que foram alcançadas pela graça desse maravilhoso Deus, todas as famílias são chamadas famílias benditas do Senhor. Olha, famílias benditas do Senhor. A nossa família hoje, amados, cristã, como escolha do coração de Deus, foi lapidada pelas mãos do Criador. E de uma família muitas vezes, ou talvez difícil, talvez desacreditada, outras vidas estão sendo formadas, restauradas e moldadas no caráter de Cristo por meio dessas famílias que outrora foram restauradas pelo próprio Jesus Cristo. E nós, como famílias, nós podemos ver já este agir de Deus como família cristã. Por exemplo, um lar cristão, esposo e esposa cristã. Já podemos ver o reflexo. Aonde? Nos nossos filhos. Os nossos filhos crescerão, aprenderão os caminhos do Senhor, e futuramente a Bíblia diz que as promessas são para nós e para os nossos filhos. Temos que crer nisso. A minha e a sua família, hoje cristã, Deus no seu plano eterno já incluiu a minha e a sua família no plano da redenção, a começar pelos nossos filhos. E futuras gerações também conhecerão que nós somos famílias benditas do Senhor. Hoje as pessoas olham para as nossas famílias, sabem, contemplam e testificam que foi a mão do Senhor que fez isso. Quantas famílias restauradas, e até pessoas ainda que não se dobraram ao senhorio de Cristo, famílias ainda que não foram redimidas nem lavadas pelo sangue de Jesus, mas mesmo assim olham para famílias que eram outrora totalmente destruídas, olham e diz: só Deus é que pode fazer isso, e só Deus mesmo, pois nós estamos incluídos no plano da redenção do nosso Criador. Deus nos escolheu, mesmo sabendo que você e eu éramos pessoas difíceis, para nos mostrar que para Ele não há causas impossíveis. Às vezes, amados, a nossa fé é pequena, e às vezes Deus nos dá oportunidades para falarmos para outras famílias que aos nossos olhos são famílias difíceis, mas Deus nos delegou este mandado para proclamarmos e testemunharmos as maravilhas que Deus fez e continuará realizando em nossas vidas. É Deus, amados, quem transforma todas as coisas. Deus muda e transforma todas as coisas para a sua glória. Desde uma família difícil para outra totalmente restaurada, lapidada e lavada pelo sangue de Jesus. O Deus Todo-Poderoso
sempre cumprirá as suas promessas na vida daqueles que vivem para glorificar o seu nome em família. Alegra-nos saber que no plano divino da redenção de pecadores, Deus conta também com a nossa família cristã. Será que toda a nossa família, a começar pai, mãe e filhos, todos que estão aqui nesta noite, ou que estão me ouvindo, já fazem parte desse plano de redenção? Uma coisa, amados, nós temos que proclamar e falar: Deus nos chama para fazermos parte do plano divino da redenção que Ele preparou desde os tempos eternos. Deus nos fala na sua palavra. Se alguém ainda não se entregou, não experimentou, como é maravilhoso fazer parte desse plano maravilhoso, glorioso de Deus em família. Deus está falando com você. Você tem que se entregar a esse maravilhoso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você verá as maravilhas que Ele vai começar a fazer na sua família, nos seus filhos, em toda a sua posteridade daqui por diante. No mundo mau pelo qual nós vivemos, esta é uma palavra oportuna para as nossas vidas. Pense nos seus filhos. Quais são os ensinos que o mundo está dando aí? E se você não tiver um conhecimento, não estiver buscando a palavra do seu Criador, como será o fim dos seus filhos? Como será o fim da sua família? Se você continuar afastado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a família no plano da criação, a família no plano da redenção e a família no plano da proclamação. Se a família faz parte do plano divino da criação e da redenção, também a família está no plano da proclamação, da implantação do reino e do estabelecimento da igreja aqui na terra. E como foi, e como é que a Bíblia nos mostra isso? Como aconteceu? Quando nós olhamos para as Escrituras, os grandes eventos do cristianismo se deram nas famílias. Quando nós olhamos para as Escrituras, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, sobre um grupo de 120 pessoas reunidas numa sala fechada, estava numa dependência de uma casa, reunidos em família. Quando nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, nas epístolas apostólicas, fica evidenciado a participação das famílias nos primeiros anos do cristianismo. É comum nós vermos as expressões, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos e nas epístolas apostólicas, frase como esta: a igreja que está na casa de, a igreja que está na casa de fulano de tal, da irmã, do irmão. Por quê? Nos 3 primeiros séculos, amados irmãos, a igreja não se congregava em prédios específicos como nós temos hoje, mas a igreja, ela se reunia em lares, em casas, com famílias reunidas para adorar o Senhor.
A família, em toda a história da igreja, foi e sempre será uma agência poderosa na disseminação das boas obras do Evangelho de Cristo Jesus. Devemos trabalhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em família. Reconhecendo dia após dia os seus feitos, assim como nós fomos alcançados em família, precisamos buscar e alcançar outras famílias também. Por isso a importância, amados irmãos, de nós estarmos proclamando o Evangelho nos lares. Não podemos ser cristãos e olharmos apenas para a nossa família. O reino de Deus tem uma visão mais ampla. O reino de Deus visa alcançar outras famílias para serem implantadas no reino de Deus. Enquanto filhos de Deus, famílias de Deus, devemos trabalhar para Ele, assim como Ele até hoje trabalha para nós, pelas nossas famílias, e continua nos abençoando constantemente. Será que você é um pai ou uma mãe cristã? Será que você nunca parou para pensar que Ele continua trabalhando, até hoje, abençoando constantemente a mim e a sua família? E porque nós também não devemos também levar esta palavra bendita para que outras famílias sejam alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo? Somos instrumentos que Deus quer usar para formar outras famílias sacerdotais para o reino de Deus. Se foi possível para a minha família e para a sua família, é possível também para outras famílias que se disponham a querer também ouvir o Evangelho da salvação. Mas esse desafio ficou para as nossas famílias. A família está no plano da proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, a família no glorioso plano de Deus, no plano da criação, no plano da redenção e no plano da proclamação do Evangelho. E concluo dizendo o seguinte: é inspirador tomarmos conhecimento do quanto Deus ama e valoriza a família. E de igual modo, Deus tem um plano maravilhoso para as nossas famílias. E que Deus continue abençoando as nossas famílias. Que tenhamos, pelo menos, estes 3 pontos desta mensagem desta noite. A família no plano da criação de Deus. A minha e a sua família foi criada por Deus para nós glorificarmos a Ele, colocarmos Ele em primeiro lugar em nossas famílias. A minha e a sua família está no plano da redenção, da salvação de Deus. Nós fomos alcançados e Deus deseja alcançar outras famílias também. Mas a minha e a sua família também está inserida no plano da proclamação do Evangelho. Nós devemos, como família, levar as boas novas de salvação para famílias que ainda não conhecem este maravilhoso Deus, este maravilhoso Redentor,
este maravilhoso Salvador e este maravilhoso Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus, amados, continue abençoando dia após dia a minha e a sua família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.